Olá, segundo ano, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Tia está com muita saudade de vocês. Hoje, meus amores, a nossa aula vai ser de geografia. Então pegue, por favor, o nosso livro Ativamente, quarto bimestre, página 206. Vamos dar continuidade às nossas atividades sobre extrativismo. Em nossas aulas anteriores, nós vimos que desde sempre a sociedade retira da natureza os elementos necessários para a sua sobrevivência e conforto, não foi isso? Vimos, que as atividades de coleta de produtos naturais, sejam estes de origem animal, vegetal ou mineral, recebem o nome de extrativismo. O extrativismo, portanto, é considerada a mais antiga atividade humana, antecedendo a agricultura, a pecuária e a indústria. Então, nós vimos que no extrativismo, o homem coleta os recursos da natureza, não é isso? Vimos que no extrativismo vegetal, o homem, ele retira os produtos vegetais que não foram cultivados pelo homem, não é isso? Como a madeira, os frutos, óleos, a borracha, entre outros. E hoje vamos ver outra forma de extrativismo, o extrativismo animal, que ocorre com a captura de animais, como a caça e a pesca, para alimento do homem ou com finalidade de comercialização e geração de lucros. Então, outra forma, de extrativismo é o extrativismo animal, que ocorre com a captura de animais, como a caça e a pesca, para o alimento do homem, ou com a finalidade, de comercialização e geração de lucros. Aqui abaixo nós temos algumas ilustrações. Você vai assinalar as ilustrações que indicam exemplos de extrativismo animal. Então, vimos que no extrativismo, o homem ele retira produtos da natureza, Isso ele coleta os recursos da natureza. A pecuária é a criação de animais para consumo humano, como bois, porco. E a pecuária é a criação de animais para o consumo humano, como, por exemplo, criação de bois, criação de porco. Da pecuária se tem a produção de matéria-prima de origem animal. São os produtos, que consumimos de origem animal, como, por exemplo, o leite, as carnes, os ovos. Aqui nós temos caça de javali, extração de mel de abelhas nativas, criação de gado, pesca com rede, criação de galinhas e pesca esportiva. Você vai assinalar apenas as ilustrações que indicam exemplos, de extrativismo animal, Então, nós vamos marcar caça de javali, extração de mel de abelhas nativas, pesca com rede e pesca esportiva, isso? São recursos, retirados da natureza. São recursos que o homem retirou da natureza. E a criação de galinhas e a criação de gado, fazem parte da pecuária, isso? Que é a criação de animais para consumo humano, tá bom? Então, a criação de gado, e a criação de galinhas não fazem parte, do extrativismo animal. Eles fazem parte da pecuária, que é a criação de animais para consumo humano, Isso, como vimos, como o boi, como as galinhas. 4. No Brasil, a caça predatória de animais silvestres é proibida, ou seja, a caça em grande quantidade de animais silvestres é proibida. No entanto, o Estatuto do Índio, Lei 6.001/1973, reconhece o direito à caça pelos povos indígenas, em respeito à sua identidade, sua cultura e às suas necessidades alimentares. No seu artigo 22, é garantido o exercício exclusivo da caça e da pesca nas áreas
por eles ocupadas. A respeito dessa temática, reflita. Em sua opinião, quais os riscos da caça predatória de animais silvestres? Então, na sua opinião, quais os riscos, da caça em grande quantidade de animais silvestres? Então, a caça predatória, ela pode causar a morte de animais, o desaparecimento de espécies. Na sua opinião, por que para os indígenas é permitida a ocorrência da caça? Por que os indígenas, por que para os indígenas é permitida a ocorrência da caça? Os indígenas não caçam de forma predatória, ou seja, em grandes quantidades. A lei não prevê a venda ou obtenção do lucro. A caça realizada pelos indígenas serve para subsistência, seu consumo próprio ou a permanência de rituais e sua cultura. Então, para a lei, o índio ele não caça para obter lucros, O índio ele caça para sua subsistência, para o seu consumo próprio ou para a permanência de rituais, e cultura. Página 207. Extrativismo animal e meio ambiente. O principal problema causado pelo extrativismo de qualquer natureza é a extinção de recursos, principalmente por conta da exploração indevida e exagerada. O extrativismo animal pode causar, inclusive, o desaparecimento de algumas espécies para sempre, a extinção. Por isso, leis são necessárias para controlar o extrativismo animal, como é o caso da piracema, que é o período de reprodução dos peixes. Nesse período, estabelece-se o defeso para os rios e águas continentais, não se podendo realizar nenhuma pesca que não a subsistência que garante a alimentação. Durante a piracema, também é estabelecido um mínimo de peixe que pode ser capturado e a quantidade máxima por pescador. Eles ficam rondando, vão de um lugar para outro, sempre atentos. A presença de aves são indicativo do volume de peixes. Por aqui, os únicos que podem pescar são os pássaros. É que o período de reprodução começou e a pesca está proibida. A piracema é um período de defeso, onde por um período de 1 de novembro até 28 de fevereiro, a gente tem uma normativa federal que fecha a pesca nos rios para que possa ter recuperação aí da fauna aquática. Então a piracema nada mais é do que um defesa, um período de defesa do meio ambiente. Neste período, os peixes fazem um esforço maior para a subida no rio. Dá só uma olhada neste cardume, um grande espetáculo, não é mesmo? Eles sabem que é chegada a hora de ir para os locais de desova. Alguns chegam a nadar centenas de quilômetros em poucos dias. Na piracema, os peixes têm uma fragilidade maior e acaba ficando mais fácil de serem pescados. Por conta disso, a Polícia Ambiental tem intensificado a fiscalização. E o objetivo é simples: evitar irregularidades. Na piracema é proibida a captura, o transporte e o armazenamento de espécies nativas, principalmente aquelas usadas para fins de aquariofilia e ornamentais. Também é proibido o uso de materiais perfurantes e usar animais aquáticos como isca. Para quem não respeitar, como é previsto em lei, além de ter os apetrechos de pesca apreendidos, terá que pagar uma multa, cujo valor mínimo é de R$ 700 mais R$ 20 por quilo de pescado. Temos a modalidade, botamos o barco no rio, e essa modalidade prática, e fiscalizamos também as fontes de consumo, onde fiscalizamos os profissionais, propriamente dito. E atuamos muito por meio de denúncia, em locais onde é pesca predatória, vamos nos locais proibidos e, infelizmente, sempre temos aí encontrado alguns infratores capturando peixe nesse período. Mas para quem leva a pescaria como profissão, é permitido a captura e o transporte sem limite de cota para o pescador profissional e cota de 10 quilos mais um exemplar para o pescador amador. Porém, vale a orientação. É possível a pesca das espécies exóticas, No nosso caso aqui temos o tucunaré, a curvina, a tilápia, o porquinho. Então esses peixes, eles são permitidos a captura deles, tá? Então eles podem ser retirados. O amador ele pode
está retirando 10 quilos mais um exemplar, né, um exemplar mais 10 quilos, e o profissional ele tem a cota livre aí para peixes exóticos, desde que não use petrechos de profissionais. Além das espécies, vale ficar atento também aos locais permitidos para a pesca. Em locais onde é represado, né, no nosso caso aqui tem a represa do Rio Grande, ali pode pescar, né, e os rios como São José, Rio Turvo, estão fechados. E para garantir os peixes, digamos que no futuro, é preciso consciência da população. O meio ambiente ele precisa ser preservado e ficar sustentável, e as pessoas, se tiverem consciência, vão ter peixe pro resto da vida, senão, infelizmente, em algum momento vai acabar. 1. Desembaralhe as sílabas e forme as palavras que completam a frase abaixo. Aqui no número 1 você vai desembaralhar as sílabas, formar palavras e completar as frases aqui abaixo, ok? O principal impacto relacionado ao extrativismo animal exploratório, né, é a extinção de espécies, né? Isso, o desaparecimento para sempre das espécies. Muitas vezes os seres humanos, né, eles não dão tempo suficiente para a recuperação do meio, né, ou reprodução. Eles não dão tempo suficiente para os animais se reproduzirem, né, isso? Causando assim a extinção de algumas espécies. É o período de reprodução dos peixes. Página 208, número 2. Abaixo são apresentados alguns animais silvestres, declarados como ameaçados de extinção ou declarados como extintos da nossa fauna. Coloque a vogal inicial no lugar das imagens apresentadas para decifrar o enigma e descobrir os nomes desses animais. Então você vai colocar, tá bom? A vogal, né, inicial no lugar das imagens apresentadas para decifrar o enigma, tá bom? Aqui nós temos a imagem, né, do índio. Qual a vogal que inicia a palavra índio? I, não é isso? I de índio. Abelha, A de abelha. Ovo, O de ovo. Uva, U de uva. Agora vamos descobrir o enigma. Baleia franco do sul. Ela é encontrada no litoral brasileiro e é conhecida como baleia franca austral. Atualmente sofre com a caça e pesca, bem como com a poluição das águas. Aqui nós temos A de abelha, I de índio, A de abelha, A de abelha. Vamos descobrir o enigma. Ariranha. Essa aqui é a ariranha, conhecida, né, como lobo do rio ou lontra gigante, está sendo ameaçada de extinção devido à caça ilegal, poluição dos rios e pesca predatória. É encontrada no Pantanal e Amazônia. Vamos para o próximo enigma. O de ovo, A de abelha, I de índio, A de abelha, A de abelha. Vamos descobrir o enigma? Onça pintada, não é isso? Essa aqui é a onça pintada, considerada o maior felino das Américas. É encontrada em quase todo o Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul, onde já está extinta. Ela sofre com a destruição de seu habitat e sua pele possui grande valor de venda no mercado mundial. A de abelha, A de abelha, A de abelha, A de abelha, U de uva, não é isso? Qual o enigma? Arara, não é isso? Arara azul. Essa aqui é a arara azul, né? É uma espécie encontrada na Amazônia e Pantanal. Dona de um azul sem igual, ave cobiçada por caçadores, já que suas asas possuem grande valor no mercado internacional. Atualmente sofre com o tráfico de animais, caça ilegal e o desmatamento de seu habitat.
209. A última forma de extrativismo a ser conhecida por você é o extrativismo mineral, que é caracterizado pela exploração de recursos minerais do subsolo. O extrativismo mineral no Brasil é uma importante fonte de recursos para a economia do país, já que o Brasil é um dos grandes exportadores de minérios no mundo. Além de a produção mineral servir de matéria-prima para a indústria nacional. Abaixo são apresentados alguns dos recursos minerais explorados no Brasil. Coloque a vogal inicial das imagens apresentadas para decifrar o enigma e descobrir o nome destes minerais. Então vamos lá, vamos colocar a vogal inicial das imagens, né, apresentadas e decifrar o enigma. E de elefante, O de ovo, né? Ferro. É o principal componente na fabricação do aço, sendo o Brasil o segundo maior produtor do mundo, extraído em jazidas localizadas em Minas Gerais, no Pará e no Mato Grosso do Sul. Então aqui nós temos, né, o ferro. A de abelha, E de elefante. Qual o enigma? Manganês. Esse aqui é o manganês. O Brasil possui a sexta maior reserva do mundo, localizadas no Pará e Minas Gerais. Cerca de 95% da produção são aproveitados na indústria e exportados para os Estados Unidos, França, Alemanha e Japão. Para o próximo enigma, O de ovo, E de elefante, não é isso? Qual o enigma? Cobre. Vamos decifrar? Cobre. Aqui nós temos a imagem do cobre. É um dos metais mais consumidos mundialmente. O Brasil possui 1,9% das reservas mundiais. As jazidas brasileiras mais importantes estão no Rio Grande do Sul, Bahia e Pará. Extrativismo é a retirada de recursos da natureza pelo homem. Ele pode ser natural, quando a retirada do minério do solo, ou no subsolo, que é a camada que vem debaixo do solo. Os minérios servem como combustíveis, como o petróleo, servem como material de construção e ferramentas, como ferro e etc. Esse trabalho de extração dos minérios chama-se mineração, e quem trabalha lá chama-se mineiro. Página 210. Mineração e meio ambiente. Apesar de ocasionar o desenvolvimento, né, socioeconômico e ser essencial à sociedade, o extrativismo mineral ele causa alteração drástica do ambiente e apresenta alto potencial de impactos ambientais. Alguns desses impactos estão relacionados à poluição e contaminação dos recursos hídricos e do solo. A perda, né, de biodiversidade em relação à nossa fauna e à flora, devido ao desmatamento e à mudança completa da paisagem, como podemos observar nas imagens abaixo, né? Aí que nós temos abaixo a imagem da Serra do Curral, em Minas Gerais. Então aqui nós temos a imagem A, a imagem B e a imagem C. Observem as imagens. A foto B é do ano de 1996. E as outras duas, a A e a C, né, são relacionadas à mineração, são do ano de 2018. Ao observar as imagens acima, o que você pode apontar de mudanças? Podemos observar que a área nela foi desmatada após implantação da mineração, perceberam? A A e a C, né? Podemos observar que essa área aqui, né, ela foi desmatada após a implantação da mineração. Implantaram-se, né, mais estradas e o solo ficou exposto, perceberam? 2. Quais os principais impactos ambientais que você consegue citar, né, ao comparar as imagens? Quais os principais impactos ambientais que você consegue citar comparando, né, uma imagem com a outra?
Então, nós podemos citar, né, o desmatamento, a perda da biodiversidade, né, da nossa fauna e flora, a perda do solo, a poluição do ar. Então, podemos observar, né, podemos citar vários impactos, né, ambientais causados, né, pela mineração. Agora a tia Elisângela vai pedir para vocês pegarem o livro Net Saber, quarto bimestre, página 36, lição número 4. Observe as fotos abaixo. Então aqui nós temos algumas fotos. Observem. Circule de vermelho os recursos que servem para a nossa alimentação. Você vai circular de vermelho, né, os recursos que servem para a nossa alimentação, tá bom? Circule de azul os recursos que são usados para produzir móveis. Quais os recursos são usados para produzir móveis? 3. Circule de verde a imagem que representa a extração de minérios. E depois circule abaixo um objeto que é feito, né, com os minérios retirados da natureza. Então, no 3, você vai circular de verde a imagem que representa a extração de minério, tá bom? Então, qual dessas imagens aqui representa a extração de minérios? Depois, você vai circular, ó, aqui abaixo, um objeto que é feito com os minérios retirados da natureza. Aqui nós temos livros, né? Aqui nós temos uma mesa e aqui nós temos uma latinha de refrigerante. Quais desses objetos é feito com os minérios retirados da natureza? Quanto à natureza é importante, todas as coisas que consumimos vêm da natureza. O nosso alimento, as nossas roupas, os nossos brinquedos, nosso material escolar, tudo vem da natureza. E para que cada uma dessas coisas cheguem até nós, dependemos do trabalho de algumas pessoas. São o agricultor, o pecuarista e o extrativista. Mas você sabe o que cada uma dessas pessoas fazem? Todas essas atividades fazem parte do trabalho no campo. O agricultor é quem trabalha na agricultura. A agricultura é a atividade que envolve a preparação da terra, envolve plantar e colher os alimentos. E é na agricultura que nós temos a produção de matéria-prima de origem vegetal. Temos a produção dos vegetais que nós consumimos. São as frutas, verduras e os legumes. O pecuarista é quem trabalha na pecuária. A pecuária é o trabalho do campo que envolve a criação de animais como bois e porcos para consumo humano. Da pecuária se tem a produção de matéria-prima de origem animal. São os produtos que nós consumimos de origem animal: o leite, as carnes e os ovos. O extrativista é quem trabalha com o extrativismo. O extrativismo é uma atividade do campo que envolve a retirada de produtos da natureza. Podem ser produtos de origem animal, como os peixes, podem ser produtos de origem vegetal, como frutas como o açaí e o cupuaçu. Podem ser produtos de origem mineral, como o ouro e o petróleo. Os produtos derivados do extrativismo são produtos que já estão na natureza e o homem apenas os retira para consumo e comercialização. Por isso, o extrativismo se difere da agricultura e da pecuária, pois na agricultura o homem planta para colher e na pecuária ele cria para poder consumir. Já no extrativismo não, ele encontra todos esses produtos na natureza, sem ter nenhum trabalho de plantar ou de criar. Ele retira produtos que já vêm, que já nascem, que já foram criados por Deus e que são encontrados na natureza. Agora que você já conhece cada uma dessas atividades, nós vamos praticar. Eu vou mostrar um produto e você deve me dizer se ele tem origem na agricultura, na pecuária ou no extrativismo. As frutas. As frutas têm origem na agricultura.
Por exemplo, a maçã, a laranja são frutas plantadas pelo homem. Ele não as encontra na natureza e apenas retira para o seu consumo, como no extrativismo, mas ele planta para poder colher e consumir. O bacon. O bacon vem da pecuária. O bacon é um tipo de carne extraída do porco. O homem cria o porco para poder consumir a sua carne. E nós comemos várias partes da carne do porco. Fazemos linguiça com a carne do porco, comemos a costelinha, comemos a pele, comemos o bacon. Aproveitamos todas as partes da carne do porco. O carrinho de brinquedo, aquele carrinho de plástico, ele vem do extrativismo, você sabia? O plástico é feito de petróleo e o petróleo ele é retirado da natureza. Ele é um mineral. Ele é retirado do nosso subsolo, lá das profundezas da nossa terra. E com o petróleo, a gente faz o combustível para o carro, a gasolina, o diesel. A gente produz o plástico dos brinquedos, plástico das vasilhas da mamãe. Fazemos diversas coisas com o petróleo. Então, meus amores, qualquer dúvida, deixem lá nos comentários que a tia vai ajudar com as nossas atividades, ok? Beijos e até a próxima aula!